Disse que o Congresso precisa resolver logo a crise. O Jornal da Band só entra no ar às 7h20 da noite. Mas o apresentador, Ricardo Boechat, chega cedinho na emissora do Morumbi, quase 12 horas antes. Encontramos o ex-colunista social e atual âncora de telejornal logo de manhã. E sempre consultando uma famosa agenda de contatos, que de eletrônica não tem nada. Esse jornal é meu sorriso. Na verdade, essa é a terceira ou quarta geração do caderno original, do qual restam. Quer dizer, na verdade, a montagem é essa aqui, ó. Letra A, vê se é letra A. É isso, letra A. Letra A. Aí as folhas vão caindo e eu vou grampeando. Aqui é a letra Z. Os que vão morrendo, eu vou colocando uma estrelinha, mas não tiro daqui. Alguns, só os que eu acho muito canalhas é que eu meto um liquid paper em cima. Os outros eu... Inclusive tem uns borrões de liquid paper aqui, ó. Deve ter morrido muita gente nessa página. Ou telefones que mudam e tal, né? Vão sendo alterados. Então, se você olhar, eu costumo brincar muito de que muita gente diz assim, mas jornalista tem que ter caderno de telefone. Sim. Não, quem tem que ter caderno de telefone é a companhia telefônica. Se o telefone, puro e simples, com o nome da pessoa que atende esse telefone, representasse acesso a algum tipo de informação, o editor do catálogo telefônico de São Paulo, que é dessa grossura, ia ser o jornalista o homem mais bem informado do mundo. Prêmio ESSO todo ano. Então, o que eu costumo dizer? O problema de um caderno de telefone não é o seu tamanho, nem a quantidade de números, nem a quantidade de nomes. É o quanto ele pulsa, o quanto ele é vivo. Então, pega aí o telefone de qualquer companheiro nosso de redação, se tiver muito rabiscado, muito rasurado, muito manipulado, muito sofrido, se fizer jus ao chamado nome ceboso, né, que é o jargão pelo qual os jornalistas tratam esse tipo de lixo, se ele tiver assim é porque ele está sendo usado, está vivo, está pulsando. Aí vale a pena. Se não, olha, eu tenho um caderno de fonte deste tamanho, não, isso a lista telefônica também tem. Ele foi duramente criticado. Só de jornalismo são quase 40 anos. Prêmio ESSO ganhou 3. Boechat, que começou no extinto Diário de Notícias, fez nome como colunista dos jornalões cariocas antes de assumir a bancada da Band no início de 2006. O desafio televisivo fez com que Ricardo trocasse a cidade maravilhosa pela terra da garoa. São Paulo, eu descobri um negócio. São Paulo é uma cidade para se viver adulto, como alguns prazeres da vida. Eu tenho a impressão de que, e é pura especulação, mas de que se eu fosse garoto aqui ainda, moleque, 13, 14, menino também, ou até adolescente, eu creio que eu sofreria um pouco se tivesse noção do que seria viver em outros lugares, tipo Fortaleza, Salvador, Rio e tal. Porque os espaços aqui são mais raros, né? Você aqui tem encantos, mas são encantos menos propícios ou menos baseados na demanda por espaço. Então, eu acho que São Paulo, digamos, bota aí numa prateleira. Vamos escolher cidades para viver fases da vida. Sim. Eu diria que eu escolheria São Paulo para viver na fase madura da vida. Se possível, com alguma grana no bolso, porque duro é muito ruim em qualquer lugar, mas em São Paulo é muito pior. São 11h29 da manhã. Que horas você costuma chegar aqui na Band para começar a se inteirar das notícias? Não que você não se intere das notícias em casa. Eu costumo chegar aqui, idealmente, procuro chegar aqui às 6 da manhã. Às 6 da manhã, já com 5 jornais comprados, que eu compro na banca que está no meu caminho. Outra vantagem de São Paulo, inquestionável. O que funciona aqui a noite inteira e tal, é uma exuberância, é maravilhoso. E tento ler esses jornais com o maior cuidado possível dentro do horário que me resta. Chego, abro o computador, aliás, nem fecho, fica aberto direto, dou uma olhada nas mensagens que chegaram durante a noite e já de manhãzinha, para ver se tem algum grito de emergência, uma rápida zapeada aqui nos sites de notícias, para ver também se pipocou alguma coisa, já ligo a televisão para ficar antenado nos primeiros telejornais e vou lendo aqui os jornais, metendo a régua para fazer o tesoura press ou régua press. Mesmo na TV, o antigo hábito de recortar notícias de jornais continua. Boechat anda com a pasta lotada de papel. Nas notinhas mais escondidas,
podem estar as pautas do dia seguinte. Vou guardando, você vê que são assuntos variados e tal, então o maior prédio do mundo, produtos piratas na Inglaterra, né? A venda de quinquilharias piratas no comércio inglês, pirataria. Eles vêm para cá, prendem os pobres coitados dos camelôs, dão porrada nos camelôs. Bah, é pirata, está lá no Isso é um coração. fenômeno mundial, né? No coração do capitalismo, todo mundo vendendo produto pirata e tal. Aqui, o filho do Bin Laden, minha gente. Notícias que às vezes saem na imprensa e que o noticiário de televisão e até o radiofônico tal, não tem como encaixar. Os jornais são mais propícios a esse aproveitamento, chamemos de integral, do que está rolando no mundo. Eles são mais maleáveis. Acomoda aqui, corta essa notícia. Na televisão e no rádio, o tempo é um elemento que a flexibilidade é zero. Limitador. É muito limitador. No jornal você agrega mais uma página, faz uma edição, uma página maior, dá para entrar notícia para cacete. Então muita notícia que a gente às vezes nem sabe que aconteceu e já foi publicada nos jornais. Outro veículo importante pela flexibilidade de aceitar tudo cada vez mais, pode botar o que quiser, é a internet, mas aí a seletividade é zero, né? Outro dia me mandaram uma notícia aqui dizendo que um prêmio Nobel de Química ou de Física e tal, tinha feito uma análise da conduta da imprensa brasileira no episódio da queda do avião da TAM, criticando o que pareceu a este prêmio Nobel de Física uma histeria contra o governo Lula, querendo colocar na conta do governo Lula a queda do avião. E esse cara fazia uma análise e tal, dizendo basicamente que faltava aos jornalistas brasileiros a prática de sexo, porque eles evidentemente demonstravam... estragou aqui o som? Vamos, funcionou. Agora... Deu para ouvir que o físico falou que faltava... Olha, atenção, faltava, segundo esse físico, aos jornalistas brasileiros sexo. Eu achei essa tese boa. Digo, vai ver que falta mesmo. Eu comecei a pensar quantas vezes por ano eu consigo comparecer ao esporte não bretão. Cheguei a uma conclusão de que a conta estava baixa. Disse, vai ver que é por isso que eu ando esculhambando tantos governantes brasileiros e tal. E me preparei para botar a matéria do cara na rádio. Estava aqui. Quem me mandou, inclusive, foi um assessor de um ministério em Brasília, claro, do PT, fonte minha, velho amigo. Sim. Me disse, poxa, olha aqui esse físico Nobel... botando o dedo na ferida, a imprensa brasileira age com histeria em relação ao governo Lula e tal. E eu disse, vai ver que, deixa eu ver até onde essa carapuça se encaixa. Isso faz sentido, isso. Aí fui pesquisar quem era esse Nobel de Física, para poder dar uma nota melhor. E descobri que é uma piada. Esse cara não existe mesmo. Fisicamente foi uma invenção, não sabe exatamente de quem, e também não sabe com que propósito. Então, evidentemente, nem contei essa história no rádio. Mas estou dizendo que a internet aceita qualquer lixo. Boechat teve a oportunidade, ou sorte, de não ter sido formado nos padrões engessados que dominam a TV. No comando do Jornal da Band, o ex-colunista empresta um pouco da informalidade que começou a exercitar ainda em terras cariocas, nos tempos de Band News FM. Para Ricardo Boechat, pose na frente das câmeras não é garantia de credibilidade. Tem um quê, e eu não sei se era para ter, hein? Aliás, não sei não era para ter. Mas tem um quê de cênico, teatro, cinema, no telejornalismo, que você precisa ter uma parcela, digamos, eu tenho, que nem o presidente Lula, eu tenho duas orelhas enormes. Digamos, se fosse dividir o ente Boechat, ou ser Boechat, para adaptá-lo à televisão com perfeição, à luz do modelo consagrado aqui, eu teria que ter um tanto assim, umas orelhas, e mais um tanto assim de ator. E o resto, jornalista, predominantemente, como todos jornalistas. Mas você tem que ter um pezinho em Hollywood para fazer esse troço, entendeu? Eu tenho a impressão que a hora que fizerem um telejornal mais solto mesmo, mas sem ter a pretensão de ser o solto decorado, solto ensaiado. Solto mesmo. Um pouco isso aqui, a gente tiver notícia na tua mão, notícia na minha,
câmera lá na frente, 2 câmeras cruzadas, um cenário atrás, e a gente, Pronto. olha, Assumindo o papel de vez em quando. porra, que é fundamental. Né? Quer ver outra coisa? A leitura na mão. A leitura na mão. Se você se condiciona tanto a ler o tal do TP, que é aquele Teleprompter. teleprompter, que é uma coisa que vai passando o texto ali na tua frente assim, que quando aquilo trava, o cérebro trava junto. Entendeu? Coisa que não é normal. Coisa que pessoas minimamente preparadas sabem sustentar uma conversa. Às vezes o pensamento foge, tu vai no outro caminho. Eu acho que também tem elementos que acabam se impondo. Você precisa terminar aquilo no tempo exato, o comercial tem que entrar a tal hora. Talvez por isso seja um meio tão regrado e tão ensaiado, tão teatral, entendeu? Muito bem. Ricardo Boechat, muito bem-vindo ao Vitrine. Use e abuse desse programa. Obrigado pelo papo. Obrigado a e você. pela aula de jornalismo alternativo, inclusive. virei Saudações jornalista rubro-negras. alternativo. Opa. No bom sentido.